Olá, meu nome é William Fernandes, seja bem-vindo ao meu canal Psyche and Arts. Este vídeo é parte da coleção Os 15 Melhores Filmes e apresenta a coleção dos 15 melhores filmes musicais. Os 15 melhores filmes musicais até 1949. "42nd Street", Rua 42. Este é um filme musical dos Estados Unidos pré-código de 1933. Ele é dirigido por Lloyd Bacon com canções de Harry Warren. No elenco principal estão Warner Baxter, Ruby Keeler e Bebe Daniels. Para quem não sabe, Bebe Daniels foi a primeira Dorothy de O Mágico de Oz na versão de 1910. Até o final desse vídeo, eu vou informar como você pode assistir essa relíquia do cinema mundial. E para quem não sabe também, pré-código foi um período entre o surgimento do cinema falado e o estabelecimento do Código de Moral, que também foi conhecido como Código Hays, se referindo ao Will Hays. E esse código determinava o conteúdo que os conservadores julgavam aceitável e inaceitável para filmes produzidos nos Estados Unidos. Um dos alvos desse código puritano eram as vestimentas das mulheres. Jim Hallow, Barbara Stanwyck e Greta Garbo estavam no alvo. O que eles gostariam era que o cinema se tornasse nisso. O pré-código foi o curto período de tempo em que esse código não era aplicado ainda severamente. Mas todo cuidado era pouco. Agora, quando eu lançar o vídeo Os 15 Melhores Filmes Pré-Código, você saberá do que se trata. Rua 42 foi adaptado do romance homônimo de Bradford Ropes, de 1932, e a história gira em torno da produção de Pretty Lady, que no auge da Grande Depressão é estrelado por Dorothy Brock. Ela está envolvida com o rico Dylan, o anjo, ou seja, o patrocinador do espetáculo, mas está também secretamente saindo com seu antigo parceiro de vaudeville, o desempregado Pat Denning. Como vê, esse tema não teria passado pela censura do código, que logo viria a limitar tantas e tantas criações. You know, Abner, I'm not a bit hungry. Oh, but look, I'm all dressed for dinner. Oh, yes, so you are. I'll get the car. Dorothy, the car's here. Yes, Abner. Rua 42 foi um dos filmes mais bem-sucedidos de 1933, ganhando quase 1,5 milhão nas bilheterias. E na sexta premiação do Oscar, ele foi indicado para melhor filme. Em 2006, o filme foi classificado em 13º lugar na lista do American Film Institute como um dos maiores musicais de todos os tempos. Teve uma adaptação teatral que estreou na Broadway em 1980, ganhando 2 prêmios Tony, incluindo de melhor musical. Em 2006, a neta de Dorothy Keeler fez uma homenagem à avó, se apresentando como um dueto em sua icônica performance na canção que deu nome ao filme. E mais recentemente, em 2019, Rua 42 ganhou uma versão em filme, mas mantendo a estética teatral.
The Gang's All Here. A turma está toda aqui. Este é um filme musical estadunidense de 1943 com a magnífica Carmen Miranda. Esse coqueiro que dá coco foi onde amar minha rede das noites claras de luar. Alice Faye e Phil Baker. O filme é dirigido e coreografado por Busby Berkeley e ficou conhecido pelo uso de números musicais com chapéus de frutas. Ele está incluído entre os 10 filmes de maior bilheteria do ano e foi, na época, a produção mais cara da Fox. Carmen Miranda está ofuscando qualquer estrela estadunidense em cada cena que aparece. Como sempre, está radiante e exuberante. Se é que é possível tal coisa, eu acho que ela está ainda mais colorida, mais cheia de balangandãs do que em outros filmes. Sim, cheia de clichês e estereotipada e amando cada segundo disso. Enquanto nós prendemos a respiração diante de uma mulher tão fascinante. Os destaques musicais incluem Carmen Miranda interpretando uma versão insinuante e espirituosa do You Discover You Are New York. E aí você entende ou descobre que está em Nova York, que satiriza os modismos, as modas e a escassez da época da guerra. South America name O'Rourke and discover you're in New York. O filme também apresenta The Lady in the Tutti Frutti Hat, a senhorita com o chapéu de frutas, ou chapéu de tutti frutti, no qual ela ri de si mesma. O quanto ela é criticada por usar chapéus tão grandes e cheios de frutas que parece uma árvore de Natal, mas todos a acham fabulosa. I wonder why does everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady in the tutti frutti hat. Por causa da insinuação sexual desse número, que tem dezenas de mulheres com pouca roupa manuseando bananas muito grandes, o filme foi impedido de exibição no Brasil na época do seu lançamento. Nos Estados Unidos, os censores determinaram que as dançarinas deveriam segurar as bananas na cintura e não na altura do quadril. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia, Melhor Cenário e Direção de Arte. Ainda nos remeleixos suaves e elegantes de Carmen Miranda chega That Night in Rio, Aquela Noite no Rio, de 1941. Este é um filme estadunidense em Technicolor. Ele foi dirigido por Evelyn Cummings e foi estrelado novamente por Carmen Miranda, Alice Faye, mas agora com Don Ameche. Essa é uma das várias adaptações cinematográficas da peça The Red Cat, ou Gato Vermelho, de 1934. Escrita pelos alemães Rudolf Lothar e Hans Adler. As músicas originais do filme foram escritas pela tradicional parceria musical de Harry Warren e Mark Gordon. Elas incluem Boa Noite, Tica Tica Boom Chick, Ai 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 I Like You Very Much. Ai, 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 I like you very much. Ai, 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 I think you're great. De acordo com uma carta do chefe do estúdio, o roteiro de Aquela Noite no Rio foi submetido ao embaixador do Brasil em Washington, que aprovou e descreveu o filme como o tipo de filme que será útil para o Norte e as relações com a América do Sul. The Jazz Singer, o cantor de jazz.
Esse filme estadunidense é de 1927. Diferente dos outros, que são em maioria comédias, esse é um drama musical. Ele é parcialmente falado e dirigido por Alan Crosland. É o primeiro filme de longa-metragem com música gravada sincronizada e canto e fala sincronizados com os lábios. Sem a menor sombra de dúvida, este foi o filme que marcou o fim da era do cinema mudo. Wonderful pals are always hard to find. Até o fim desse vídeo, você vai saber como assistir gratuitamente a este filme e a outras raridades do cinema. Embora esse filme seja conhecido como o primeiro filme sonoro ou parcialmente sonoro de longa duração, essa não foi a primeira filmagem com áudio. O Dixon Experimental Sound veio bem antes. Este é um filme feito por William Dixon no final de 1894. É o primeiro filme conhecido com som gravado ao vivo e parece ser o primeiro filme feito para Kinetophone, o sistema de filme proto-sonoro desenvolvido por Dixon e Thomas Edison. Curiosamente, de tudo que havia para ser gravado, gravaram dois homens dançando. É demais, não é verdade? O cantor de jazz tem um impacto dramático profundo que permanece atual. Mesmo com as atuações exageradas do cinema mudo, a gente consegue acessar os temas centrais que são tratados com seriedade. Entre eles estão culpa religiosa, a colisão das tradições com o desejo individual e questões sobre etnia e raça. Mas quando se fala no filme O Cantor de Jazz, o grande elefante na sala é o fato de Jack Robin, interpretado por Al Jolson, usar a cara escura. O uso da cara escura por Jack Robin em seu show da Broadway, uma prática comum na época que é hoje amplamente condenado como racista, é o foco principal de muitos estudos sobre O Cantor de Jazz. O seu papel crucial e incomum neste filme é descrito pelo estudioso de cinema Corwin Willis. Ele diz: em contraste com as piadas e insinuações raciais trazidas à tona em sua subsequente persistência nos primeiros filmes sonoros, as imagens com cara escura em Um Cantor de Jazz estão no centro do tema central do filme. Dos mais de 70 exemplos de cara escura nos primeiros filmes sonoros de 1927 até 1953 que eu vi, incluindo as 9 aparições com cara escura que Al Jolson fez posteriormente, O Cantor de Jazz é o único, por ser o único filme em que o uso da cara escura é fundamental para o desenvolvimento da narrativa e a expressão temática. O Cantor de Jazz teve 3 subsequentes refilmagens. A primeira em 1952, estrelando Danny Thomas e Peggy Lee. Em 1959, teve uma versão para a TV estrelada por Jerry Lewis. E em 1980, uma interessante refilmagem com Neil Diamond, Lucy Arnaz. Quem não sabe, Lucy Arnaz é a filha da Lucille Ball. E ninguém menos do que Sir Laurence Olivier. Em 1936, a Warner faz uma terna homenagem ao cantor de jazz, onde Al Jolson é representado pela corujinha Al Jolson, Al, que significa coruja, numa bonita animação musical. I love to sing about the moon and the June and the spring. I love to sing they call the Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Top Hat, Cartola, 1935, dos Estados Unidos também. Essa é uma comédia musical do estilo screwball comedy ou comédia de atrapalhação, no qual Fred Astaire interpreta um sapateador americano chamado Jerry Travis que vai para Londres e tenta impressionar Dale Tremond, interpretado obviamente por Ginger Rogers, a sua grande parceira. Embora Bernard Newman estivesse nominalmente encarregado de vestir as estrelas, Rogers tinha um grande interesse em design de vestidos e maquiagem.
Para a rotina Chick to Chick, ela estava determinada a usar a sua própria criação, apesar da oposição de todos. And I seem to find the happiness I see. Devido ao enorme trabalho envolvido na costura de cada pena de avestruz do vestido, Esther, que normalmente aprovava os vestidos de sua parceira e sugeria modificações se necessário durante os ensaios, só foi ver o vestido pela primeira vez no dia da filmagem e ficou horrorizado com a forma com que ele soltava nuvens de penas a cada curva e reviravolta. Lembrando, mais tarde ele diz: "Parecia uma galinha atacada por um coiote. Nunca vi tantas penas em minha vida." E parodiou a sua experiência em uma rotina de dança com Judy Garland em Easter Parade, de 1948. A verdade é que Top Hat é um filme muito bem dirigido, super bem produzido, com canções inesquecíveis e coreografias fantásticas. Não é à toa que recebeu tantas nomeações ao Oscar. Entre elas estão a de melhor filme, melhor direção de arte, melhor canção original, Chick to Chick, de Evan Berlin, e melhor direção de dança, por Piccolino e Top Hat. Shall We Dance? Vamos Dançar, 1937. Este é o sétimo e um dos mais populares filmes da parceria Fred and Ginger. A história é simples, segue a vida do bailarino Esther, que se apaixona por uma dançarina de sapateado, Rogers. George Gershwin é responsável por todas as músicas do filme. Ele já era famoso por misturar jazz com formas clássicas, mas neste filme escreveu cada cena num estilo diferente de música, de dança, e compôs uma cena especificamente para a bailarina Harriet Hoctor. A partitura de Shall We Dance? Vamos Dançar? É provavelmente a maior fonte das obras orquestrais de Gershwin não disponível para o público geral. Embora repleto de números e cenas musicais icônicas como They Can't Take That Away From Me, No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Let's Call the Whole Thing Off, You say either, and I say either. You say neither, I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. e They Laughed, They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. O ponto alto do filme é a cena Slap That Bass. Este é um número misto e pouco comum para a época. Esther, por acaso, encontra um grupo de músicos negros que realiza uma sessão improvisada de jazz numa sala de máquinas do navio. Dudley Dixon apresenta a primeira estrofe da música, cujo refrão é retornado por Esther. Então testemunhamos o virtuoso solo de sapateado de Esther. Ele introduz um elemento vertical à coreografia predominantemente linear da época, faz algumas referências jocosas a posições do balé clássico e, numa sessão intermediária, sem acompanhamento musical absolutamente nenhum, ele dança acompanhado agora apenas pelos sons das máquinas do motor do navio. Easter Parade,
Desfile de Primavera, 1948. Esse musical foi o maior sucesso de bilheteria de 1948 e o segundo maior sucesso de crítica da década de 1940, perdendo apenas para Meet Me in St. Louis, Me Encontre em St. Louis. Ambos produzidos pela MGM e ambos com a estrela Judy Garland. Gene Kelly foi originalmente escalado para contracenar com Garland, mas quebrou o tornozelo. O papel foi então oferecido para Fred Astaire, que estava aposentado já há 2 anos. Astaire consultou Kelly sobre a oferta. Kelly apoiou a sua decisão. Garland e Astaire formaram uma equipe de sucesso, e Astaire foi restaurado ao seu status de mega estrela da MGM. O filme foi dirigido por Charles Walters e tem partituras de Ivor Berlin. Estreia algumas canções inesquecíveis, como Drum Crazy, Louco por Bateria, que não só é o tema do filme, embora não seja a música do título, mas também mostra que Astaire, mesmo aposentado, continua super afiado. Nesse número, dá uma verdadeira aula de dança, ritmo e percussão. E também A Fella with an Umbrella, um sujeito com um guarda-chuva. A fella with an umbrella, glad to see the skies of blue have turned into skies of gray. Também uma sessão de clássicos do Vaudeville. Pudgy woo. All night long he calls her Snooky Ookums, Snooky Ookums. A sequência Mr. Monotony, Sr. Monotonia, foi retirada do filme por acharem muito ousado para um filme que se passa na década de 1912. Mas, após 1994, o público pôde finalmente assistir essa sequência retirada na compilação That's Entertainment. Mas a sequência musical que eternizou esse filme é A Couple of Swells, um casal de ricos. We're a couple of sports, the pride of the tennis courts. É um filme que permitiu que Garland registrasse seu talento como cantora, dançarina, atriz e comediante. You know your left foot from your right foot, don't you? I'm never sure. Oh, no. Oh, no. Além de registro histórico, o Desfile de Primavera é item imprescindível na coleção dos amantes do cinema musical. Meet Me in St. Louis, 1944. Encontro-me em St. Louis. Ele é dividido em uma série de vinhetas sazonais. Começando pelo verão de 1903, ele relata a história de um ano na vida da família Smith. O filme é estrelado por Judy Garland, Margaret O'Brien e Mary Astor. O filme é uma adaptação de uma série de contos de Sally Benson, publicados originalmente na revista The New Yorker, chamada The Kensington Stories, e mais tarde em forma de romance. O filme foi dirigido por Vincent Minnelli, que conheceu Judy Garland nos sets de filmagem e mais tarde viria a se casar com ela. O filme foi um grande sucesso comercial e de crítica, tornou-se o segundo maior filme de 1944, perdendo apenas para o ultraconservador religioso Going My Way, estrelado por Bing Crosby. Garland estreou as canções que todos conhecemos e sempre que as ouvimos as relacionamos com ela, como The Trolley Song,
Boy Next Door. How can I ignore the boy next door? I love him more than I can say. E Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Encontro em St. Louis é um filme que apresenta a estrela Garland em sua primeira aparição como uma mulher adulta. E por isso foi tão difícil para ela. Não porque ela não fosse adulta, mas porque sempre buscaram a retratar como criança. Mas a sua atuação brilhante traz esse filme até nós hoje, não só como um registro histórico, mas também como uma obra de arte imperdível. On the Town, na cidade. Este é um filme musical de 1949 com partituras de Leonard Bernstein e Roger Edens. A maior parte da trilha sonora de Bernstein foi abandonada em favor de novas canções de Edens. Este não gostava da maioria das músicas de Bernstein, por serem muito complexas e operísticas para o público de cinema. Isso fez com que Bernstein boicotasse o filme. O filme foi dirigido por Gene Kelly, que também coreografou. É estrelado por Gene Kelly, Frank Sinatra, Beth Garrett, Ann Miller e Jules Mushing. Este filme é notável pela combinação de filmagens em estúdio e em locações, como resultado da insistência de Gene Kelly para que algumas cenas fossem filmadas na cidade de Nova York, incluindo em Columbus Circle, a Ponte do Brooklyn e Rockefeller Center. O principal problema enfrentado pela produção foi lidar com as multidões de fãs de Frank Sinatra que se aglomeravam ao redor e apareciam nas gravações. Então, algumas tomadas tiveram de ser feitas do alto de uma Kombi para reduzir a visibilidade do público. O filme ganhou em 2014 uma versão na Broadway e que, para a chamada publicitária, gravaram cenas em locações na cidade de Nova York. New York, New York, New York, New York. It's a hell of a town. It's just one day. New York, New York, a visitor's place where no one lives on account of the pace. But 7 millions are screaming for space. New York, New York, it's a visitor's place. Se você não assistiu ou não se lembra, talvez se recorde dessa homenagem dos Simpsons. É um delicioso episódio em que Bart e Milhouse, parodiando a canção New York, New York é uma bela cidade, cantam Springfield, Springfield é um diabo de cidade. Springfield, Springfield. New York, New York. Thanks, kid. It's a hell of a town. It's a wonderful town! Anchors Aweigh, Levantar Âncora, 1945. Tem no elenco principal, ainda bem tímido, Frank Sinatra, Kathryn Grayson e Gene Kelly. O filme é todo ambientado e gravado na cidade de Hollywood, Califórnia, e faz diversas homenagens aos estúdios da MGM. Uma outra homenagem, essa, em retrospectiva, é bem questionável, é o da Banda da Marinha Nacional dos Estados Unidos, marcando a sua presença quase no fim da Segunda Guerra Mundial. O que não é questionável é a qualidade da apresentação, captação de áudio e a cenografia. Outra curiosidade é a sutil demonstração de uma afeição entre os personagens de Kelly e Sinatra, este provavelmente sem se dar conta disso. Como por exemplo no número I Begged Her, Eu Supliquei a Ela. Ambos cantam sobre uma garota, enquanto devotam as suas atenções e admirações um para o outro. Not like this. She finally got her kid. O filme ficou imortalizado pelo número musical em que Gene Kelly dança em perfeita sincronia com o desenho animado de Jerry, de Tom e Jerry, dublado por Sarah Bernhardt.
Isso só foi possível graças aos esforços de Kelly, que, sempre muito comprometido na qualidade artística de seus projetos, depois de ter a solicitação do uso da imagem de Mickey Mouse rejeitada pela Disney, depois de ter Jerry rejeitado pelo departamento de animação da MGM, ele foi pessoalmente brigar pelo seu projeto e conseguiu. O resultado é uma sequência impressionante. A cena exigiu um storyboard meticuloso. E depois que a dança de Kelly foi filmada, os animadores usaram rotoscopia para combinar meticulosamente o movimento de Kelly ao do desenho animado. Até mesmo as sombras projetadas na pista de dança polida foram cuidadosamente desenhadas. Mas o momento mais impressionante desse filme é a execução de The Donkey Serenade, a Serenata do Jumento, pelo espanhol José Iturbi e sua orquestra, um exímio pianista e maestro que nessa cena faz as duas coisas ao mesmo tempo. Impressionante. Cover Girl, A Garota da Capa, 1944. E eu tenho um carinho todo especial por Garota da Capa. Ele é repleto de personagens adoráveis, cenários bonitos e aconchegantes, e Rita Hayworth em todo o seu esplendor. Acredito que só igualando no seu papel em Gilda. Me? Sim, você, Gilda. Conta também com Gene Kelly e o comediante Phil Silvers. Ira Gershwin dessa vez não faz parceria com o irmão George Gershwin e escreve as letras para as partituras de Jerome Kern. A música tema do filme é a famosa e super regravada até hoje, Long Ago and Far Away. Long ago and far away, I dreamed a dream one day, and now that dream is here beside. A MGM emprestou Kelly para a Columbia, e a Columbia deu a Kelly controle quase total sobre a produção desse filme, e muitas de suas ideias contribuíram para o seu sucesso duradouro. Ele, por exemplo, removeu várias das paredes do estúdio para que ele, Hayworth e Silvers pudessem dançar ao longo de uma rua inteira em uma única tomada. Esse é um número musical incrível, sem ilusões de cortes, de manipulação, de pós-produção. E vemos assim o talento desses três, e Hayworth em uma das suas mais esplêndidas e divertidas performances. Kelly também usou truques fotográficos para que pudesse dançar com o seu próprio reflexo na sequência Alter Ego Dance, a dança do alter ego, conseguindo usar a sobreposição para dar ao seu duplo uma qualidade fantasmagórica. Kelly, juntamente com Stanley Donen, concebeu a fotografia. Os historiadores de cinema consideram A Garota da Capa o momento em que Kelly atingiu o seu auge em um papel de musical. A Garota da Capa foi o primeiro musical em Technicolor da Columbia Pictures. O filme foi um grande sucesso e transformou Hayworth e Kelly em estrelas imediatamente. O sucesso de Cover Girl, A Garota da Capa, fez com que MGM prestasse mais atenção em Kelly com uma propriedade bem viável. O filme conta também com a hilária dama das telas, Eve Arden. A Garota da Capa é um filme até certo ponto ingênuo, aborda temas como a corrupção pelo dinheiro e o valor das amizades. E justamente por isso é o tipo de material que educadores, adultos, professores de música e de teatro deveriam incentivar os seus alunos a assistir. That's pretty. That's very, very pretty. The Pirate,
O Pirata, 1948. Vincent Minnelli dirigiu o filme a partir de um roteiro baseado na peça da Broadway, de 1942. No elenco principal está Judy Garland e Gene Kelly. O filme foi indicado ao Oscar como melhor trilha sonora original, perdendo para o outro musical da MGM, Easter Parade, Desfile de Primavera, também estrelando Judy Garland. A produção do filme enfrentou diversos contratempos. Um dos principais problemas que enfrentaram foi a crescente incapacidade de Judy Garland de trabalhar. Anos de excesso de trabalho na MGM, depressão pós-parto após o nascimento de Liza Minnelli, 9 meses antes, e uma forte dependência de medicamentos prescritos finalmente atingiram a estrela de 25 anos. Seu casamento com Minnelli começou a se desfazer durante as filmagens e o seu consumo de estimulantes e sedativos prescritos aumentou. Depois de sofrer um colapso durante a filmagem do número musical Voodoo, Garland foi hospitalizada por algumas semanas. A equipe e seus colegas de trabalho foram compreensivos com as dificuldades de Garland, testemunhando que ela não era uma estrela temperamental, mas uma jovem sobrecarregada que lutava contra problemas de saúde e dependência. Ainda assim, quando foi liberada do hospital, num dia inteiro de gravações, Garland fez repetições e retomadas para o final de Be a Clown, e em 5 outras cenas, mudando de guarda-roupa, o penteado e a maquiagem pelo menos 3 vezes em mais de 25 tomadas. Várias músicas foram cortadas e outras mudaram de lugar. Garland e Kelly deveriam apresentar uma dança tempestuosa ao som de Voodoo. A sequência foi filmada, mas os executivos da MGM acharam que a coreografia era muito abertamente sexual para o público da época e ordenaram que o número fosse removido. Quando o chefe da MGM, Louis Mayer, viu a filmagem, ficou tão indignado que ordenou que os negativos fossem queimados. "Se essas imagens forem exibidas na tela", gritou ele, "seremos invadidos pela polícia." Não se tem conhecimento de nenhuma cópia desse número até hoje. Mayer também não gostou do estilo erótico de O Balé do Pirata, interpretado por Kelly, mas essa rotina permaneceu. A interpretação de Garland de Love of My Life também foi excluída, restando apenas a sua reprise num número perto do final do filme. A performance de tirar o fôlego em Mack the Black, executada por Garland, também foi retirada e teve que ser reencenada em um estilo mais cômico. The child his nurse foretold. Mac the Black, my Caribbean, Mac the Black or Caribbean Sea, especially those with jewels. Mac the Black, those with jewels to spare. Mac the Black, especially those with jewels, especially those with jewels to spare. Os dançarinos Nicholas Brothers se juntaram a Kelly na primeira versão de Be a Clown, mas os donos de cinema do Sul, ultra-religiosos e conservadores dos Estados Unidos, retiraram o número de suas cópias por considerarem ofensivo um negro atuando com um dançarino branco como iguais. Nem todo esse tumulto reduziu o brilho das estrelas e desse filme, que continua sendo um filme fantástico, mesmo para as tecnologias de filmagens atuais, e que todo amante de musicais deveria ter em sua coleção. Be a clown, be a clown, be a clown. Be a clown, be a clown, be a clown. The Wizard of Oz, O Mágico de Oz, 1939, dirigido por Victor Fleming, que também dirigiu Gone with the Wind e O Vento Levou. O Mágico de Oz é celebrado pelo uso de Technicolor, narrativa de fantasia, trilha sonora e personagens fantásticos, que fez dele não só um sucesso de crítica, mas um marco na história do cinema. Foi indicado a 6 Oscars, incluindo de melhor filme, ganhando apenas como melhor canção original, Over the Rainbow, Além do Arco-Íris,
e melhor trilha sonora original por Herbert Stohart. O filme frequentemente aparece nas listas da crítica como um dos melhores filmes de todos os tempos. E é também a maior adaptação comercial da obra de Frank Baum, o autor da série de livros Oz. O livro O Mágico de Oz ganhou a primeira versão cinematográfica em 1910, com Bibi Daniels no papel de Dorothy. Para a versão de 1939, várias atrizes foram consideradas para o papel de Dorothy, incluindo Shirley Temple, que na época era a estrela infantil mais proeminente, mas meio chatinha. Dina Durbin, que era relativamente novata, mas com uma reconhecida voz operística, e Judy Garland, a mais experiente das três. A decisão, oficialmente, foi tomada com base em questões financeiras e contratuais. Em um artigo retrospectivo de 2009 sobre o filme, o crítico de cinema e autor do San Francisco Chronicle, Mick LaSalle, declarou: toda a sequência de Mushkinland, desde a chegada de Dorothy em Oz até a sua partida na Estrada de Tijolos Amarelos, deve ser uma das maiores da história do cinema. Uma obra-prima de cinematografia, figurino, coreografia, música, letras, narrativa e é pura imaginação. Em 2018 foi eleito o filme mais influente de todos os tempos como resultado de um estudo realizado pela Universidade de Turino para medir o sucesso e a importância de 47 mil filmes, de todo o mundo. Foi utilizado desde pesquisas de leitores, pesquisas na rua e fontes da internet como o IMDb. Segundo esse estudo, ele estaria no topo da lista, seguido por o filme Guerra nas Estrelas, de 1977, Psycho, Psicose, de 1960, de Alfred Hitchcock, King Kong, de 1933 e 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, de 1968. As referências são incontáveis. That's how we laugh a day away in the merry old land of Oz. Buzz, 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 chop, chop, chop. Rendeu dezenas de sequências, refilmagens, versões para o palco, mas nada ainda se igualou, mas nem de perto, à versão de 1937. The Red Shoes, As Sapatilhas Vermelhas, 1948. Esse filme é um aglomerado de mestres da música, da dança e da cinematografia. O astro do balé australiano Robert Helpman coreografou o balé e fez o papel do primeiro bailarino da companhia de dança Ballet de Lermontov. Leonid Massine criou a própria coreografia para o papel de sapateiro. Brian Eastdale compôs a música original do filme, incluindo o Balé das Sapatilhas Vermelhas inteiro. Eastdale regeu a maior parte da música do filme, exceto o Balé das Sapatilhas Vermelhas, onde Sir Thomas Beecham conduziu a trilha sonora e recebeu crédito de destaque na tela. A Orquestra Filarmônica Real foi a orquestra apresentada no filme. Após o lançamento, As Sapatilhas Vermelhas foi aclamado pela crítica, especialmente nos Estados Unidos, onde recebeu um total de 5 indicações ao Oscar, incluindo uma vitória de melhor trilha sonora original e melhor direção de arte. Também ganhou o Globo de Ouro de melhor trilha sonora original e foi eleito um dos melhores filmes do ano. Apesar disso, alguns críticos de dança deram críticas desfavoráveis ao filme, pois sentiram que a sua sequência central, fantástica e impressionista, retratava o balé de maneira irreal, muito influenciado pelo cinema expressionista alemão da década de 1920. Sim, é lógico, porque é função do cinema retratar as coisas como elas são, nunca colocar criatividade ou imaginação. A trilha sonora de As Sapatilhas Vermelhas foi escrita para se adequar ao design cinematográfico e incluída de maneira pouco ortodoxa. Eastdale compôs a trilha sonora para a sequência central do Balé das Sapatilhas Vermelhas com base em desenhos. Um total de 120 desenhos foram fornecidos para ajudar a orientar Eastdale na escrita de um acompanhamento musical apropriado. À medida que a filmagem da sequência do balé avançava, os desenhos à mão foram substituídos pelas tomadas completas correspondentes.
Isdale recebeu o Oscar de melhor trilha sonora original em 1948, o primeiro compositor de cinema britânico tão homenageado. O filme foi e continua sendo muito referenciado. O filme sueco de 1952, The Firebird, dirigido por Hasse Ekman, é em grande parte uma homenagem às Sapatilhas Vermelhas. No musical da Broadway de 1975, A Chorus Line, e a sua adaptação cinematográfica de 1985, vários personagens falam sobre as Sapatilhas Vermelhas que lhe inspiraram na sua decisão de se tornarem dançarinos. But that's when I saw that movie. The Red Shoes. You too? It changed my whole life. I saw that movie 112 times. I swear on the grave of my mother. A música e o álbum de Kate Bush, de 1993, The Red Shoes, foram inspirados nesse filme. A música foi posteriormente usada no filme The Line on the Cross and the Curve, em 1993. É um curta, e este filme faz referência ao The Red Shoes, escrito e dirigido por Bush. É estrelado por Miranda Richardson e Lindsay Camp. O filme também teve uma adaptação na Broadway, é lógico, dirigido por Stanley Donen, em 1993. Em 2013, a cantora e compositora coreana IU lançou Modern Times, que traz a canção The Red Shoes, que faz uma referência às Sapatilhas Vermelhas, mas bem superficial, quase banal, acho que ela não entendeu bem o filme. Em suma, The Red Shoes é a expressão artística de verdadeiros mestres do desenho cinematográfico, da dança como linguagem completa e da música orquestral original. Ele não só mudou a forma como se filmava músicos e bailarinos, mas inaugurou uma estética cuja transversalidade permeia gêneros como a fantasia, o terror, o romance e, obviamente, o musical. Showboat. Pode ser entendido como o barco de espetáculos ou teatro flutuante. 1936. Existem filmes musicais, mas daí existe Showboat. Certamente o maior e mais relevante musical das décadas de 1920, 30, 40 e provavelmente o maior musical de todos os tempos. Ele foi concebido para vozes muito bem treinadas. Os temas são profundos e importantes e as composições são magníficas. Essa história foi escrita por Edna Faber, em forma de romance, e estreou como peça de Jerome Kern e Oscar Hammerstein na Broadway, em 1927. Foi uma produção de Ziegfeld, famoso por suas produções festivas, burlescas e engraçadas. Quando a cortina se abriu na primeira noite, na noite de estreia, ninguém da plateia estava preparado para o que viriam a presenciar. Dezenas de homens negros carregando pesados sacos de algodão, como animais de carga, cantando um profundo e triste lamento. Logo no primeiro ato traz o tema Amor Interracial e faz severas críticas ao racismo. Aquela plateia de 1927 não podia acreditar no que estava vendo. Quando os últimos sons de The Old Man River ecoaram depois das cortinas se fecharem, a plateia não conseguiu nem aplaudir. And the audience just sat there and applauded in shock, a little, very little, and walked out in utter silence opening night. And Ziegfeld was in hysteria all throughout the performance and paced up and down. He said, I've got a failure, I've got a catastrophe. And the next morning,
The lines were around the block. The reviews were absolutely ecstatic. Em 1929, a Universal Pictures lançou a primeira versão cinematográfica de Showboat. Depois de vasta procura, eu encontrei essa versão e disponibilizo para vocês na descrição desse vídeo. Grande parte da trilha sonora, incluindo os diálogos, foi perdida. As imagens estão bem embaçadas e legendas foram adicionadas para poder substituir os diálogos. Mas garanto para os verdadeiros amantes do cinema, continua sendo melhor do que muito filme produzido hoje. Mas a versão que chega aqui à nossa lista é a versão de 1936. Ela tem vários membros do elenco original, como por exemplo Paul Robeson, que a sua interpretação de Old Man River foi tão marcante que se tornou como que um hino de luta contra a opressão e racismo nos Estados Unidos. E ele acompanharia com algumas alterações na letra ao longo de sua carreira como militante em prol dos direitos. A história do musical se estende por cerca de 40 anos, desde o final da década de 1880 até o final da década de 1920. E é centrada em Magnolia Hawkins, interpretada por Irene Dunne, que é uma jovem de 18 anos que trabalha no barco de sua família. Conta também a história de Julia, Ellen Morgan, que, sendo ela mulata, faz-se passar por branca, mas não pelos olhos espertos de Queenie, interpretada por Hattie McDaniel. Who gave it to you? Ask me no questions and I'll tell you no lies. Eu quero aqui abrir um espaço para falar dessa mulher incrível. Hattie McDaniel foi a primeira atriz negra a receber um prêmio Oscar pelo seu trabalho em E o Vento Levou, mas não pôde nem comparecer à estreia do filme por ter acontecido em cinema só de brancos. E na estreia da premiação teve que se sentar em mesa separada dos demais. Ela foi cantora, compositora, gravou mais de 16 discos de blues, foi a primeira negra a ser apresentadora de rádio nos Estados Unidos, tem 2 estrelas na calçada da fama de Hollywood, participou em mais de 300 filmes, embora só tenha recebido crédito por 83. O seu desejo era ser enterrada no cemitério de Hollywood, cidade para a qual dedicou todos os anos de sua vida e seu talento. Desejo esse que foi negado, pois o cemitério era apenas para brancos. Em 2006, os serviços postais dos Estados Unidos fizeram uma homenagem a Hattie, conferindo a sua imagem e nome a um selo postal. Voltando à história. Queenie, então, passa a suspeitar de Julie quando essa canta uma canção que ela sabia ser dos negros que cantavam nos campos de algodão. I can't help but love that man of mine. Não consigo não amar esse meu homem. How come you all know that song? Why, do you know it, Queenie? For sure I does, but I didn't ever hear anybody but colored folks sing that song. Sounds funny for Miss Julie to know it. Julie sings it all the time. Mas a cena se desenvolve numa celebração de afeição e integração. E essa música, depois de Old Man River, é um dos pontos mais altos das versões que ganhou. Em 1951, em filme com Ava Gardner no papel de Julie. 1994, em forma de concerto na Broadway. I love my Mr. Man, and I can't tell you why. There ain't no reason why I should love that man. 2010, Théâtre du Châtelet, Paris. Em 2013, Washington National Opera. 2015, em concerto no Lincoln Center. Without him ain't no one to me. Can't help loving that man of mine. 2015, Ópera de São Francisco. Tell me I'm crazy,
2016 West End Live 2016. Essa é a renascença de Showboat, que continua cada vez mais intensa. Só não vamos esquecer das vozes que iniciaram essa canção.